Povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal O Professor, um canal voltado às pesquisas teológicas, mensagens, pregações, curiosidade bíblica. Se você gosta dessas coisas, você está no canal certo. Hoje nós iremos tratar sobre uma curiosidade muito interessante que eu quero compartilhar com você. O que significa o verbo crer para João, o apóstolo? Você sabe o que significa? Você sabia que para João o crer tem uma característica muito singular, muito diferente dos escritores dos evangelhos? Você sabia que para João o crer não é de qualquer forma, de qualquer maneira? Existem muitas curiosidades na Bíblia Sagrada, muitas particularidades, e nós estamos aqui exatamente para poder explicar estas coisas para você. Eu lhe convido a se inscrever no meu canal, se caso você não é inscrito no meu canal. Eu lhe convido a você comentar, deixar a sua opinião aí embaixo, a curtir esse vídeo e a compartilhar com outras pessoas que você sabe que gosta de conteúdos teológicos. Sei que hoje em dia as pessoas estão meio preocupadas com outras coisas, mas fico feliz por você, que tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus e não tem deixado esfriar o amor pelas coisas de Deus dentro do seu coração. Eu lhe convido a ficar até o final deste vídeo e eu tenho certeza que você vai aprender o que significa o crer para João. Vamos ao vídeo de hoje. Para você que não me conhece, eu sou o professor Igor Feitosa. Nós somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima. Damos aula de teologia particular e temos o enorme prazer em produzir conteúdo teológico nas nossas horas vagas para poder descontrair um pouco e trazer edificação àqueles que gostam desse tipo de material. Se você não é inscrito, inscreva-se aí embaixo. Ajude o canal O Professor crescer, tá bom? Então vamos ao vídeo de hoje. Essa curiosidade é muito interessante, mas primeiramente nós precisamos saber o que levou João a escrever o seu evangelho e até mesmo em termos gerais as suas epístolas. João, o apóstolo, ele era o último discípulo vivo. As datações giram em torno do ano 103, que foi o ano da sua morte, mas que o seu evangelho foi escrito entre o ano 85 ao ano 100, aproximadamente. João, como eu disse, era o último apóstolo vivo. Devido a algo que Jesus disse para ele, ou não diretamente a ele, mas era um propósito de Cristo deixar com que ele vivesse mais do que todos os outros apóstolos. Até porque João foi o único apóstolo vivo e foi o que mais defendeu a fé cristã. João enfrentou grandes problemas com um homem chamado Cerinto, um homem com uma ideologia um pouco diferente acerca de Cristo, e estava contaminando os corações das pessoas, distanciando as pessoas da presença de Jesus. João escreve o seu evangelho para reacender esta chama dentro dos corações. 92% do material contido no evangelho de João não se encontra em nenhum outro evangelho. Porque João é diferente de todos os outros escritores. João sabia muito bem quem era Jesus. João era aquele que se reclinava ao peito do mestre. João era aquele que era chamado e considerado o apóstolo amado. Sabia muito bem quem era Jesus. Sabia muito bem que Jesus era divinamente e que Jesus era
humano. Jesus era 100% Deus e 100% homem. João compreendia e entendia, sabia exatamente do que estava falando. O que levou João a escrever este evangelho, o evangelho que traz o seu nome, o evangelho contado segundo a perspectiva de João, foi exatamente a necessidade de alguém defender a fé cristã, defender o próprio evangelho, devido exatamente às heresias de Cerinto, que estava permeando o seu tempo na época. Os bispos de Éfeso convenceram João a escrever o evangelho. Não só o evangelho, mas em particular também as epístolas que trazem o seu nome, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João. Estes escritos de João são 100% doutrinários, orientadores, que traz a direção para aqueles que seguem a Jesus. João não escreveu para ímpios, João escreveu para os crentes da sua época. Crentes que estavam desanimando da sua fé, desanimando de crer em Jesus, cocheando em dois pensamentos. Parece muito hoje em dia. Os crentes de hoje em dia estão meio Nutella, né? Meio assim voltado ao mundanismo, sem se preocupar tanto com a questão da palavra de Deus. Cada um se dedica no que quer. Quem quer ir para o céu se dedica para ir para o céu, né? Não que o céu seja meritório, mas mediante o sacrifício de Cristo, vinculado à fé daquele que crê no sacrifício de Cristo. Quando João escreveu o seu evangelho, as suas epístolas, provavelmente João estava em Éfeso. Convencido pelos bispos de Éfeso, ele passou a escrever o seu evangelho e futuramente as suas epístolas, com vários temas estes que envolviam desde a humanidade, a divindade, a salvação em Jesus Cristo, para defender a fé. Uma espécie de discipulado que João escrevera para os crentes da sua época, que estavam meio desanimados. E isso fez com que reacendesse a chama dentro dos corações, porque, afinal de contas, o testemunho que estava sendo contado a respeito de Jesus era de alguém que reclinava a cabeça no peito do Senhor. Era considerado o apóstolo amado. Um dos principais temas do Evangelho segundo João é exatamente a humanidade e a divindade do Senhor Jesus. Ele destaca Jesus como Deus e destaca Jesus como homem. Como homem, João destaca que Jesus pediu água para beber, porque, afinal de contas, todo ser humano tem sede. Mas como Deus, João destaca que ele tinha a água viva para dar para aquele que crê. Olha aí o crer novamente. Todo aquele que crer e receber a água viva dada por Jesus, Jesus disse que nunca mais sentiria sede. É óbvio que Jesus estava falando a algo espiritual, que para ser entendido num âmbito espiritual. Não que a pessoa nunca mais iria sentir sede de beber água novamente, né? Coisa que eu estou com sede agora. Então, o que nós podemos ver é exatamente uma particularidade no Evangelho de João, coisa que nós não encontramos nos outros evangelhos. E é exatamente por causa desta particularidade que nós encontramos a diferença do crer para João. Não só o crer, como também outras particularidades que nós encontramos de diferente no Evangelho de João. João nunca usa a expressão bios para a vida, mas sim a expressão grega zoen para a vida. É uma outra particularidade que podemos falar num outro vídeo. O Evangelho, segundo João, ele é riquíssimo e muito profundo, porque ele é um escritor espiritual. Ele entendia a divindade e a humanidade de Cristo. E por isso que ele escreve para os crentes da sua época. Você já notou que João não usa o substantivo fé, mas sim ele usa o verbo crer? A expressão grega para o substantivo fé é pistes.
E a expressão grega para o verbo crer é pisteuo. Esta expressão, pisteuo, crer, João usa cerca de 98 vezes no seu evangelho. Ele usa este verbo crer com todas as suas variações. Existe uma variação que nos faz compreender exatamente o que significa o crer para João. Já no finalzinho do seu evangelho, no capítulo de número 20, no versículo de número 31, está contido exatamente o propósito que levou João a escrever o seu evangelho. Versículo 31 do capítulo 20 de João, acompanhe aí. Ele diz: estes, porém, registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É exatamente esse versículo que nos faz compreender a diferença do crer para João. Porque para João, o crer não é meramente acreditar que Jesus Cristo existe e que morreu na cruz do Calvário para salvar o ser humano dos seus pecados e da condenação eterna. Para João, aqueles que dizem que creem em Jesus devem andar como ele andou. Sabe por quê? Porque creais é um pretérito do auristo, que denota ato definitivo de fé. E o crendo, particípio presente ativo, que denota perseverança. Exatamente isso. Perseverança. Para João, não basta só eu crer em Jesus. Para João, eu tenho que crer e perseverar na fé. Eu tenho que viver como realmente servo e seguidor e discípulo do Senhor Jesus. Para João, o crer não é só saber que Jesus Cristo morreu na cruz. Para João, o crer não é simplesmente ter aquela mentalidade religiosa de saber que Jesus Cristo um dia veio aqui na Terra. Para João, esta fé ou este crer não importa. O que importa é se você realmente nasceu de novo, se tem uma nova vida, se realmente você está vivendo como um verdadeiro seguidor de Jesus. Para João, o crer é exatamente isto. Esta é a diferença do apóstolo João quando ele usa o verbo crer e todas as suas variantes, cerca de 98 vezes no seu evangelho. Crer para João é perseverar na fé, é viver, é ter um estilo de vida diferente. Saber que Jesus morreu e viver de acordo com a minha fé, com o que eu creio. Este foi mais um vídeo de hoje, essa curiosidade bíblica para você. Espero que você tenha gostado. Deixa aí embaixo o que você achou, deixa a sua opinião. Se eu deixei passar aí alguma coisa, deixa aí embaixo também. Vamos melhorar, tá bom? E que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde, te proteja nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Creia e viva como um verdadeiro servo, discípulo do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e, como sempre, eu me despeço assim. Shalom Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve.